Ora, então, muito bom dia, Pedro, como está? Bom dia, David. Quanto é que o Corpo Santo aumentou a sua receita antes da Climber e depois da Climber? David, eu não quero estar agora aqui a revelar os segredos financeiros da empresa, não é? Mas eu diria, para eu terem uma ideia, de 25% a 35% dentro dessa margem, podem contar com uma melhoria significativa. Porque, de facto, dizem assim, bom, mas como é que isso é factual, não é? É factual ao nível, por exemplo, do tratamento das reservas, da alteração do preço mais rapidamente, reagimos muito melhor. Esta questão do autopilot surge numa altura em que nós, nos últimos meses, aqui no hotel, temos sido bombardeados com situações durante o fim de semana, que não está ninguém no revenue, porque nós não estamos a prestar tanta atenção. Eu não tenho vergonha de dizer isto, não é? Porque a verdade é esta, não é? Se nós não temos ninguém a olhar para aquilo, ou então dizemos, não, mas eu tenho sempre alguém a olhar para aquilo, e depois eu digo assim, e mudam os preços. Não, então não serve nada, não é? Está só uma pessoa a olhar para um filme, não é? É o mesmo estar a olhar para um filme, mas não estar a ouvir o som, não é? Isso foi no início do século XX. Portanto, e é isso que acontece muitas vezes, não é? Eu acho muita piada, nós às vezes abordamos este sistema e tenho colegas meus que dizem, mas eu todos os fins de semana vejo. E eu assim, está bem, mas quer dizer, mas não tens vida, mas estás agora a ver o pick-up do hotel, não sei o que, ao fim de semana, quer dizer, são temáticas que são importantes aqui serem abordadas. Eu diria que entre os 25% e 35%. Esta questão, como eu disse, do autopilot é muito importante. Porquê? Porque factualmente o que acontece é, durante o fim de semana, durante a noite, porque obviamente nós esquecemos dos fusos horários, não é? Mas durante a noite, muitas vezes, o pick-up que nós temos tido tem-nos apanhado muitas vezes desprevenidos. Quando eu digo desprevenidos acabamos por vender mais barato do que aquilo que devíamos ter vendido, acabamos por ir para uma taxa de ocupação demasiado alta e que no fundo o que é que acaba por acontecer? Nós estamos a voltar aos tempos normais. Os tempos normais, para teres ideia, aqui num hotel, são 96% de ocupação ao ano, o preço médio à volta de 230 euros, sem IVA, sem pequeno almoço. E, portanto, eu há determinados meses, se eu estiver distraído ali durante 3 ou 4 dias, eu já não consigo fazer o orçamento, porque ou tenho que fazer 110% de ocupação, ou tenho que vender os quartos a 300 euros. E como nem uma coisa nem outra é possível, nós temos de estar cada vez mais atentos a isso. E eu acho que nesse aspecto, esta ferramenta traz-nos isso, não é? Esta questão do autopilot. Eu parece que trabalho na Climber, mas eu não trabalho na Climber, eu não trabalho na Climber. Mas esta questão do autopilot vem-nos trazer essa capacidade. Vem-nos trazer também uma coisa, que as pessoas vão ficar horrorizadas quando eu digo isto, mas eu faço isto em muitos tempos, que é quase fazer um benchmarking, não é? Que é, no fundo, perceber quem são os nossos competitive set, quais são os nossos hotéis com os quais nós nos comparamos, e fazer ali um seguimento automático acerca dos preços. Isto é fundamental para unidades pequenas, é fundamental porque isto é tudo bem, mas depois quando o revenue vai de férias, normalmente fica o recepcionista, ou fica o diretor do hotel a fazer de conta que está a fazer um revenue, que é uma coisa estranha, quer dizer, a pessoa deixa de fazer a função dela para fazer uma outra função, ou então pegamos num recepcionista que vai fazer aquela função. Isto hotéis pequenos, hotéis como o meu, não é? Nós temos uma estrutura que é muito lean, não é? Que é uma estrutura muito, nós não temos diretor de vendas, temos a nossa responsável do revenue, que é a Carolina Machado, mas não temos promotores de vendas, não temos grupos, não temos nada disso, portanto é uma estrutura muito lean. Agora, o que é que acaba por acontecer? Com esta questão do autopilot, facilita muito. Nos hotéis pequenos, então isto é fantástico, que é uma questão de organização. Dizem vocês, mas como é que se parametriza isto tudo e tal? É pedir-vos ajuda, é assim que se faz. É o mesmo que ir a uma sapataria comprar sapatos, eu não tenho o sapato da caixa, olha, eu calço o 41, e para acaso calço, olha, eu calço o 41, e o tipo traz-nos os sapatos, o sapato está apertado, eu logo já dá uma solução, olha, é melhor o 42, olha, se calhar o 41 pode alargar, pode não sei o quê, e é isso que acontece. Se amanhã tivesse da sua administração tirasse a Climber, portanto ficasse sem a Climber, o que é que ia sentir mais falta? Olha, houve uma altura, houve um software que foi o único que eu tive esse problema. Nós não tínhamos aberto o hotel e eu quis ter esse software para começar a seguir a concorrência. Tinha a ver com o Review Pro. E eu exigi isso e disse, mesmo que se vocês não comprarem, eu pago no meu bolso, porque eu tenho que ter isto. Eu com a Climber hoje, eu teria que dizer qualquer coisa dentro desse género. Olha, se vocês... Eu acho que nem se põe, quer dizer, eu acho que é tão evidente nas reuniões, eu já fiz demonstrações do que é que o programa segue, eu acho que aquilo é tão evidente,
que eu às vezes acho piada, que eu lembro uma reunião, um dos administradores dizer isso, não é? Que era, mas os outros não têm isto porquê? E eu assim, não tem, para opção estratégica, de custos e tal, mas quanto é que isto custa? Eu disse o valor, não é? Eu não vou dizer aqui o valor, senão depois vão todos telefonar a pedir desconto, David. Exato, eu disse o valor, eles assim, então mas por isso não querem? Sim, mas isso não faz muito sentido. Eu assim, pois na hotelaria há muitas coisas que não fazem sentido, não é? Para os gestores verdadeiros, muitos deles, aquele gestor puro e duro, a hotelaria tem muitas coisas que não faz qualquer sentido. Como é que ouviu falar de nós? Porque Não, via... foi através de um jornal, uma revista, e a dizer, Okay. pá, isto e não sei o que é. E depois falei com uma amiga minha, que me disse assim, eu gostava de ter muito isto, é espetacular, eu gostava de ter muito isso, mas eles cá no hotel não querem, diz que isto custa muito dinheiro e que não querem. E eu disse, está bem, custa muito dinheiro, deixa lá ver. E na altura começámos assim o processo, não é? Eu depois quando vi aquilo, disse, isto comparativamente com o benefício que isto tem, eu não devia estar a dizer isto, eu devia estar a dizer que a ferramenta é caríssima e que quer um desconto. Mas eu dizia assim, o custo-benefício disto, então isto é óbvio que a gente precisamos disto, não é? E foi assim que nós começámos, não é? E eu publicito muitas vezes a ferramenta, esta e outras, não é? São coisas que na realidade me ajudam muito no dia a dia. E tenho pena que as pessoas não tenham a coragem de fazer isso, não é? Esta coisa do, aqui no meu hotel não dá. Entendi. E não sei se não... Porque é que nos escolheu a nós, a Climber, em vez de outros concorrentes? David, custo-benefício. Aquilo pareceu-me tão óbvio, e o valor que era, eu pensei assim, isto não vai haver mais barato que isto, não vou conseguir mais, nem vale a pena estar a perder mais. É que eu nem entrei nesta coisa, eu também sabes que os fornecedores, há muitos anos que tenho os mesmos fornecedores, e quando começo a trabalhar com uma empresa, funciona bem. Que resultados concretos obteve a usar a Climber? E porque é que acha que obteve estes resultados? David, eu diria, este acompanhamento do orçamento essencial, nesta fase outra vez, portanto essencial, ou seja, o facto de teres um acompanhamento orçamental muito rigoroso, atualizado ou quase à hora, não é? Muito rigoroso, e que te consegues pensar assim, eu agora tenho disponibilidade para fazer mais isto, eu agora tenho disponibilidade para fazer mais aquilo, ok, eu tenho que ter aqui mais oportunidades de venda, como é que eu vou fazer isto? Isto foi fundamental. Mas eu diria que também é muito importante esta parte de te libertar tempo para tu pensar estrategicamente acerca das coisas. E os dados serem de tal maneira fáceis de ler, de tal maneira fáceis de entender, que tens mais pessoas a terem capacidade de intervirem nesta situação. Tu já não tens o chefe da recepção à bulha com o revenue, o diretor de vendas à bulha com o revenue, o diretor à bulha com toda a gente à bulha com o diretor. Porque os dados são de tal maneira simplificados. Quando eu digo simplificados, não é infantilizados, é simplificados, que tu te abrem novas maneiras de ver o negócio. Não é? Muitas vezes esse é o grande desafio que as organizações têm, volto a dizer isto, face ao revenue, que é, o revenue está muito habituado a uma situação de alta dependência da organização acerca do trabalho dele. Não é? Isto pode ser, de certa forma, eu estou aqui a dizer isto pode ser, este tipo está aqui exagerado. Não. Isto é próprio de um cargo que é exigido, não é? Que uma pessoa tem e que tem muita preponderância no tratamento de dados. Por isso é que é importante, o revenue tem que ter muito mais uma capacidade estratégica, não é? E de global, ou seja, da qualidade, da sustentabilidade, da parte financeira e não só da parte financeira. Porque muitas vezes o que acontecia era, tu tinhas um revenue a pensar muito revenue, e depois esquecia-se que aquele hotel, pelas suas especificidades próprias, que tinha, por exemplo, muita restauração, e a restauração tinha um impacto fundamental nos resultados do hotel. O que é que interessa? Tu estás focado nos resultados do alojamento, e depois, quando veio os custos da restauração, deita-te abaixo aqueles resultados todos. Exato. E esses são os grandes desafios. Ainda é assim muitos hotéis, sem dúvida. Completamente. Como é que descreve a Climber nas suas próprias palavras? Eu acho que David, eu diria que é mesmo a simplificação de um processo complexo, não é? Eu acho que no fundo, é como um tradutor automático, não é? Portanto, é uma coisa que tu
tu vais usando, há uma série de informação que vai ali chegando, que é filtrada, que é trabalhada, que te é apresentada de uma forma em que tu de repente não tornas um especialista, ou não quer tornar um especialista, não quero nada disso. Mas aquela informação foi de tal forma trabalhada e disponibilizada que eu de repente vejo-me capaz de tomar decisões mais rápidas, melhores, e com maior impacto direto, não é daqui a 3 anos, não, é com impacto direto o que fazia há 2 anos atrás, 3 anos atrás, antes de ter a ferramenta, não é? Ok, boa. Sendo o mais específico possível, que resultados teve para além do seu negócio, ou seja, na sua vida pessoal, tempo de família, na sua equipa, o que aconteceu? Ou seja, esta pergunta é mais direcionada para a sua vida pessoal e a sua vida relacionamento com as pessoas dentro do hotel, mas também fora do hotel, a sua vida fora do hotel. Olha, eu diria que esta questão do tempo, não é? E tu, quantas e quantas vezes eu não fui para casa para preparar um relatório que ia entregar amanhã, ou que ia ter na reunião amanhã, e que tinha que preparar não sei quantos dados, e estava a esperar por, diz-me assim, mas tu fazias o relatório um dia antes? Fazia, que era para os dados serem os mais fidedignos possíveis, não é? Não faz sentido. Tu estás a olhar para dados que têm 3 ou 4 dias para trás, numa altura em que o pick-up está como está, não é? E, portanto, o que acabava a acontecer? Eu levava muitas vezes o relatório para casa, esperava para atualizar aquilo, ou então vinha para o hotel às 6 da manhã ou 7 da manhã para atualizar os dados todos, para ter de certeza que os links estavam todos a funcionar, para ter não sei o que, não. Bem, eu hoje tenho aqui isto imediato, não é? E esse tempo que eu ganhei e essa pressão de muitas vezes ter que sair mais cedo, ter que alterar a minha vida toda naquele dia, porque ia ter uma reunião e tinha que levar as coisas todas, esse tempo passou completamente, não é? E eu hoje tenho, nesse aspecto, ganhei aqui eu, o revenue, o chefe de recepção, todos nós ganhamos muito com isto, não é? Não tem comparação. Bom. Acrescentaria também nessa equação, por exemplo, para o cálculo desse ROI, por exemplo, o resultado que ganha por ter mais gatilhos, por exemplo, ao utilizar um autopilot, por exemplo, ou utilizar um automatismo desse género, também colocaria nessa equação, esse ganho? Até porque, repara, numa unidade pequena, aquilo funciona um bocado como uma tática de guerrilha, não é? Tu de repente tornas-te um bom como os grandes, com uma estrutura infimamente mais pequena. Portanto, se tu perdes algum tempo no que diz respeito a criar os alicerces para a decisão, não é? Qual é que é o preço que ele faz o disparo, qual é que é a taxa de ocupação, etc. Tu de repente tu competes com os maiores. O problema de programas como o vosso é que passou a ser uma ferramenta que foi democratizada. E qual é que é esse problema? É que tu tens o Excel, também é democratizado, mas é preciso ter as unhas para tocares as fórmulas, Exato. O Climber não. Eu com o Climber compito com os melhores. Eu quando tenho o Review Pro, eu compito com os melhores. Eu não estou pior do que eles. Exato. É? E tu notas que é curioso que tu tiras mais proveito, se calhar, da ferramenta. Eu, por exemplo, no caso do Review Pro, eu tenho mais proveito dessa ferramenta do que muitos dos outros. Porquê? Porque ele fez estruturou-me aquilo de uma série de maneiras, e eu de repente consigo, com a minha tática de guerrilha, não é? Porquê? Porque nós somos mais ágeis, porque uma estrutura grande, tem que ter não sei quantas pessoas a decidir, tem que ter essas guerrilhas. Nós não. Essa agilidade num programa como o vosso é multiplicada por muitas vezes, não é? Boa. E acha que o tempo, ou seja, agora neste momento, não só o tempo, mas as funções que faz com esse tempo que poupa, que disse ao início, o Pedro e a sua equipa, essas funções também podiam ser quantificáveis para entrar também nesta equação do ROI? Sim. Ou seja, o que ganha nessas funções, ou seja, o que ganha com o tempo que dedica para a qualidade, tudo isso conseguiria quantificar para meter nesta equação, no fundo, do ROI? Olha, eu parto do princípio que esta hora que eu ganhei, não é? Vai se refletir necessariamente na operação, não é? Ou seja, pela presença, pelo falar, pelo estar, por tudo isso, não é? Até na clareza da comunicação. Porque, repara, um dos grandes problemas que tu tens dentro das organizações é que tu tens mapas, tens dashboards, não sei o que, estão desenvolvidos para o tipo que os fez, Exato. não para quem o lê. Exato, e vocês têm essa dificuldade. Vocês fizessem o dashboard para vocês, nós não percebíamos nada daquilo.
E, portanto, como faz o dashboard para todos os outros, toda a gente percebe daquilo. E essa eu acho que é uma grande vantagem. Portanto, ou seja, cada hora que eu não estou aqui dentro, eu estou certamente a fazer outra coisa qualquer, não é? Ou quanto mais não seja, estou a cumprir um horário de trabalho no final do dia e não saio daqui esgotado e a pensar, amanhã não sei o quê, amanhã tenho que não, amanhã. Porque normalmente, David, eu isto, perdoem-me os puristas, mas a verdade é esta, tu quando tens um trabalho chato, tu passado, se calhar uma semana, 15 dias, um mês, tu arranjas uma maneira de não fazer esse trabalho. Ponto.